Fala pessoal, meu nome é Lucas e hoje nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês 7 alternativas gratuitas para a extensão Keywords Everywhere, que começou a ser uma extensão paga desde outubro do ano passado, 2019. Certo? Eu vou abrir aqui o site para mostrar para vocês. Para quem não conhece, a extensão Keywords Everywhere é uma extensão que tinha o intuito, tem ainda o intuito, de mostrar o volume de pesquisa de uma palavra-chave, o custo por clique dessa palavra e te basear uma competição de AdWords. Tudo isso era de graça, porém, a partir de outubro, você tem que pagar por ela. Aqui $10 dá direito a 100 mil créditos, e onde esse um crédito é igual a uma palavra, uma busca, certo? E isso aqui tá bem barato se você for ver, $10. Pelo que eu vi, mais ou menos um usuário comum vai pesquisar e vai utilizar $2 por mês. Então dá para 5 meses, olha só. 5 meses é quase meio ano. Então, se você gostava muito dessa extensão, você pode ainda utilizar ela pagando esses $10 aqui, que vai ser suficiente para você ficar meio ano praticamente. Agora, se você não quer gastar nada, tem uma extensão nova que eu recomendo, que é a extensão do Surfer SEO. Essa aqui é uma empresa da Polônia. É uma empresa relativamente nova, acho que tem 2 anos que ela está funcionando. E recentemente lançaram essa extensão aqui, a extensão de palavra-chave, na qual, totalmente de graça e o melhor, para sempre. Ela ainda está numa versão beta, alguns países ainda não têm acesso à base de palavra-chave, porém o Brasil já tem. E aqui está um pouquinho do que ela faz, Ela mostra o volume da palavra pesquisada. Esse volume ele mostra em 2 aspectos. Eu vou pesquisar alguma coisa aqui com vocês. Olha, 12 minutos, por exemplo. Pesquisei aqui por 12 minutos. E você tem 2 volumes. Um volume global, de 10 mil. E aqui você tem um volume do Brasil, que eu configurei aqui, para SERP do Brasil. Você pode selecionar, tem diversos países. Você seleciona e tem o volume do Brasil, que é 8.100 buscas. Aqui no lado, nessa barra lateral, você vai ter palavras similares. E aqui a taxa de similaridade dessa palavra. Isso aqui é bem interessante, não tinha no Keywords Everywhere. Ele mostrava o CPC aqui no lugar. Porém, aqui ele te mostra a similaridade. É bem interessante, porque se você for criar um conteúdo, você pode utilizar a palavra que você pesquisou. E mais, por exemplo, aqui 70% e 65% são muito ligadas. Você pode incluir essas 2 palavras no seu texto também. Aqui ela mostra mais algumas informações ainda, como por exemplo, aqui é o resultado, primeira posição, segunda posição, te dá 8 posições, e quanto ao número de backlinks de qualidade que esse site tem. Então também é bem interessante. Aqui você pode ver que 12 minutos tem 99, a Play Store do Google tem 710 mil, um absurdo, seria uma discrepância aqui, né? E aí tem os blogs aqui de afiliados, Seja Leve com 31, Esperando Sucesso com 6, Matias com 21, enfim, ele te dá essa média também de backlinks. E também essa outra etapa aqui que o Keywords Everywhere também te dava, que são pesquisas relacionadas. Aqui não tem nada a ver com similaridade, mas sim com essas buscas relacionadas aqui do próprio Google, certo? Ele te dá isso e o volume. Você pode ver que esse volume 0 aqui, ele na verdade não é 0, nenhuma ferramenta vai acertar com precisão esse volume. Ele é uma estimativa, certo? De acordo com a base deles. Legal, essa é a ferramenta Surfer SEO. Vamos para a nossa segunda da lista aqui, que é o Ubersuggest do Neil Patel. Ela também é uma ferramenta totalmente gratuita e eu posso te falar que ela está bem completa por ser uma ferramenta gratuita. Você pesquisa aqui também, a mesma coisa, por exemplo, 12 minutos, dá buscar. Você pode escolher o país também aqui e a língua, né? E aí você espera, 3.600 buscas, ele te dá uma dificuldade baseada em alguns fatores aqui, nível aproximado de competição para pesquisa orgânica. Para pesquisa paga, te dá um CPC estimado também. Lembrando que o CPC, se você quiser um CPC o mais próximo possível da realidade, você vai ter que abrir pelo Keyword Planner do Google, né? Planejador de palavras-chave do Google. Então eu vou mostrar mais um pouquinho aqui da Ubersuggest.
ele te dá aqui, ó, o volume para você ver se é sazonal, né, ó, de acordo com os meses. Pode ver que 12 minutos é uma palavra que se mantém bem constante. Ele te dá também uma aproximação de pesquisas que são feitas nos celulares e no desktop. Aqui ele dá a faixa etária das pessoas que buscam e se o resultado que é mostrado ele é clicado ou não. Você pode ver que aqui, ó, de 3.600, 1.600 cliques para as buscas orgânicas. É bem interessante então. Legal, pessoal, esse aqui é o Ubersuggest. Vamos para a próxima ferramenta da lista, que é o Google Trends. Ele também é totalmente gratuito. Com essa ferramenta aqui para pesquisa de palavra-chave, você não vai ter acesso a volumes, porém você tem um acesso a uma ferramenta interessante, que é a comparação de pesquisas. Por exemplo, se eu pesquiso aqui Ubersuggest e dar um Enter, eu vou ter acesso aqui a sazonalidade, ó. Ele dá sim um número, porém esse número não é exato, você pode saber. Ele é um número de tendência. Ele te mostra quais regiões estão procurando mais esse termo. Aqui tem algumas relacionadas, ó. E eu pesquisei um termo de pesquisa de palavra-chave, essa ferramenta, certo? Vou comparar com uma outra aqui, por exemplo, SEMrush, que é uma ferramenta paga. E aí, a partir dessa comparação, você pode ver qual que está em maior tendência de pesquisa. E aqui você pode ver que é o Ubersuggest. Então é uma ferramenta bem interessante também, o Google Trends, totalmente gratuito. Outra coisa que eu acho legal dele é que você pode pesquisar tanto aqui termos na web, mas também no YouTube, que torna bem interessante para quem cria conteúdo em formato de vídeo. Legal. Vamos para a próxima da lista, que é o Keyword Planner do Google. Vou abrir aqui. Eu não estou com ele aberto, vou abrir aqui para vocês. Aqui. A partir desse aqui você tem acesso à base do Google. Ele era o mais preciso em termos de volume, porém faz um tempo já que ele só está disponibilizando o volume com precisão para quem gasta bastante dinheiro na ferramenta deles. Então, se você não está rodando campanha, ele deixa de ser interessante para ver estimativa de volume de busca. Para CPC ele continua sendo melhor, certo? Então você pode vir aqui, ó, ou descobrir novas palavras ou ver volume de pesquisa e previsões. Coloque aqui 12 minutos, por exemplo, que eu estou seguindo esse padrão em todos. Começar. Aí ele vai te mostrar aqui o CPC para essa palavra, né? E também uma estimativa aqui. Olha, CPC máximo de R$2. Aqui você pode ver o CPC médio de 48 centavos, bem interessante até. E, enfim, aqui ele não está nem mostrando o volume. Às vezes ele consegue te mostrar o volume, mas como eu disse, ele deixou de ser o melhor para a estimativa de volume faz um tempo já. Deve fazer uns 2, 3 anos. Legal, vamos para o próximo da lista, pessoal, que é o Answer the Public. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta incrível, pessoal. Esse vidinho aqui ele costumava ser outro, esse vídeo de fundo, mudaram também. E é uma ferramenta assim que a versão gratuita dela já é excelente, porém ela tem uma versão paga também que você não precisa. Vou jogar aqui também 12 minutos. O funcionamento dessa ferramenta aqui é interessante, porque ele trabalha com termos específicos para quem está criando conteúdo, por exemplo, perguntas, preposições, comparações, ordem alfabética e relacionados. Aqui ele mostra por padrão esse formato estranho, mas se você clicar aqui em data, você tem acesso a esse formato que é mais convencional. Aqui, ó, preposições, com, como, para, enfim, ele vai te dar muita ideia, muita ideia. Aqui por 12 minutos até que ele não achou tanto na base, porque é um aplicativo, né, pessoal? Mas, por exemplo, se eu colocar uma nova busca e pesquisar, por exemplo, sobre otimização de sites, por exemplo, dou Enter, ele vai achar aqui também mais dados. Tá rodando ainda. Isso aqui eu já pesquisei uma vez, ele vai ter bem mais dados, que eu vou colocar para ver em formato de data. Olha que legal, como otimização de sites, como fazer otimização de sites. Ele te dá muita ideia de conteúdo, pessoal.
E por mais que ele não mostre o volume aqui, você pode ter certeza que a grande maioria dessas preposições ele tem um volume bem considerável, porque é como as pessoas costumam pesquisar, né? A palavra-chave mais preposições. Aqui, ó, isso aqui ele utiliza o autocompletar do Google para rodar. Otimização de sites BH para buscadores, olha que legal. É bem interessante mesmo, pessoal. E vamos para a próxima ferramenta que eu separei aqui, que é o Keyword Cheater. Eu vou deixar ele aberto aqui, ó. Ele é uma ferramenta que está toda em inglês, mas ele tem as bases também para o Google português. Aqui, ó. Você coloca aqui Country Code do Google, coloca Brasil, Bolívia, Brasil. Linguagem, você acha o português aqui, ó, português. Legal. Aí se eu colocar aqui, você tem que editar, né? Os sufixos, ó, eles estão todos em inglês. Você só altera isso. Vou alterar alguns aqui para você ver, ó. Como, o qual, porquê, onde, quem, quando. Tá bom. Aí você coloca aqui, por exemplo, a sua palavra, 12 minutos, e coloca Start Shipping. E aí você deixa rodar, ó, ele vai testar todas as letras, todas as preposições, todos os sufixos. E aí ele vai te disponibilizar isso depois que rodar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu não sei que ele tá dando esse erro. Calma. Vou mudar a palavra-chave. Colocar otimizar site. Start. Aí. 12 minutos é uma busca muito vazia, né? Ele tem um número e mais uma palavra, então pode dar esse erro. Mas ele vai te mostrando aqui, ó, o que é otimizar site, otimização de sites, como fazer. Enfim, ele é outra ferramenta super interessante para quem quer criar conteúdos e ter ideias de palavra-chave. Vamos para a próxima da nossa lista. Isso aqui depois você pode exportar tudo, ó, para um Excel, para um Google Planilhas da vida. E é bem interessante também. A próxima e a última da lista é o KeywordTool.io. É uma ferramenta freemium, né? Tem a versão gratuita e tem a versão paga também. A versão gratuita ela te dá algumas informações, por exemplo, otimizar o site. Aqui tem o Google, YouTube, vários mecanismos de busca. Pesquisar. E aqui você vai ter o resultado, porém ele vai te limitar aqui os resultados a só as palavras. Ó. Você não vai conseguir ver o volume, a tendência, o CPC. E para conseguir ver isso você vai ter que pagar a licença deles. Certo? Então, como eu disse, se fosse para citar as melhores ferramentas aqui da lista, né, eu te dei 7 alternativas para o Keywords Everywhere. E as melhores que eu listaria são Surfer SEO, sem dúvidas. Uma das melhores, na minha opinião. O Ubersuggest, também muito boa ferramenta, gratuita. O Google Trends é bem interessante. O Google Ads não acho tão interessante. O Answer the Public eu acho muito interessante. Keyword Cheater não vejo muita vantagem nessas aqui. Então se eu fosse separar por ordem de, digamos, na minha opinião, são as melhores. São essas aqui, ó. O Surfer, o Ubersuggest, o Google Trends e o Answer the Public. Para criação de projetos, assim, criação de conteúdos, homepage, são excelentes mesmo. Para criação de vídeos, até essas aqui, ó, também podem ser muito úteis. Bem, pessoal, para esse vídeo era isso. Se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo também. E eu vou deixar também um link para o meu blog, onde você vai achar mais conteúdos como esse. E algumas dicas também para você que quer aprender SEO, otimização de conteúdos para YouTube, você quer aprender otimização de conteúdos para sites, criar sites, enfim, tudo voltado a esse universo web e marketing digital. Considere acessar o meu site que vai estar aqui na descrição também. Um abraço e até breve.